Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre um assunto que vocês amam, que é sobre hábitos. E hoje eu quero compartilhar com vocês 7 hábitos cristãos para fortalecer a sua fé. A gente fala sobre hábitos de maneira geral aqui no canal, mas hoje eu quero falar especificamente em hábitos que a gente pode chamar até de disciplinas espirituais. Esses hábitos são mais intencionais em cultivar e fortalecer a nossa fé. Claro que toda a nossa vida é vivida diante de Deus, então tudo aquilo que a gente faz pode ser oferecido a Deus. Cada bom hábito que a gente cultiva pode ser oferecido a Deus. Hábitos como fazer exercício, comer bem, ler, coisas desse tipo, que são bons hábitos. Mas hoje eu quero falar sobre esses hábitos mais específicos, que a gente pode chamá-los de disciplinas espirituais, de meios de graça. Esses hábitos que, ao praticá-los repetidamente, dia após dia, nós encontraremos graça neles por meio da prática desses hábitos e também nós fortaleceremos a nossa fé. Então já pega papel e caneta para anotar esses 7 hábitos que vão te ajudar na caminhada cristã. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, aqui a gente fala sobre hábitos, vida cristã, tem vários vlogs, eu falo sobre livros também, compartilho da minha vida como mãe, dona de casa, criadora de conteúdo. Então se você gosta desses temas, considere se inscrever aqui no canal e se você já é de casa, deixa um like para mim que isso é muitíssimo importante. O primeiro hábito que vai te ajudar a fortalecer a sua fé é escrever num diário ou journaling. Aqui no Brasil ficou muito famoso o Bible Journaling, que é você escrever de maneira artística, fazer desenhos na sua Bíblia. Eu devo confessar que eu não sou dessa galera aí, eu tenho 0 habilidades artísticas e manuais, então eu jamais enveredaria pelo Bible Journaling. Mas, por outro lado, esse ano eu tenho me aventurado na escrita do diário e isso tem me ajudado muito na minha fé. É engraçado que eu vejo que atualmente, e aqui no Brasil, diário é muito uma coisa de mulher, né? Então, desde pequena ali, aqueles diários com cadeadinho, então é muito uma coisa feminina. Mas se você olhar para a história da igreja, nós temos os diários de grandes homens de Deus. Esses homens escreviam ali as suas vidas, né? E usavam o diário como um instrumento de reflexão, de meditação. Então, esse hábito é de uma riqueza enorme. E muitas vezes a gente perde isso, né? Eu falo agora para os homens acabam perdendo isso porque acreditam que esse é um hábito feminino. Agora, falando de maneira geral, escrever num diário nos ajuda muito a refletir sobre o nosso próprio dia, sobre a nossa própria vida, nos ajuda a registrar aquilo que nós temos aprendido do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, é quase que um diário espiritual mesmo, da gente sentar e colocar ali no papel aquilo que está nos angustiando, aquilo que está nos alegrando, aquilo que, como eu disse, Deus está fazendo nas nossas vidas e falando aos nossos corações. E além desses benefícios espirituais, a gente pode pensar também em benefícios para nossa era acelerada, super corrida, que é o benefício de parar de escrever. É interessante que esses dias eu fiz uma prova e fazia muito tempo que eu não fazia prova da faculdade, mas a gente teve uma prova escrita mesmo. Eu faço jornalismo, então eu tô bem nos finalmentes ali da faculdade e a maioria das disciplinas é muito prática, assim, sabe? TV, rádio, então escrever matéria, mas é tudo digitado. E a gente precisou fazer uma prova e era assim, escrever bastante. E todo mundo saiu da sala com a mão doendo, porque a gente não tem mais esse hábito de escrever. Então, só o hábito de parar, sentar ali diante de uma folha e colocar os seus pensamentos já é algo benéfico, porque a gente vai estar ali num período de reflexão, num período sem distração, pra gente poder escrever. E além do mais, nós poderemos observar a nossa própria alma, sabe? Às vezes a gente chega no diário e nem sabe o que escrever, porque a gente não sabe discernir os nossos próprios pensamentos. Eu, no começo, eu tinha muita dificuldade, eu nunca sabia o que escrever. E eu ainda não sou a rainha da constância no diário, né? Mas eu procuro sempre que possível ali de manhã escrever e isso tem sido muito bom. E uma coisa também que eu percebi esse ano que eu tenho sido, apesar de não ser todos os dias, mas que eu tenho sido muito mais constante, tinha tentado outras vezes manter um diário, mas uma coisa que eu pensei é que eu chegava ali no diário e eu não tinha o que escrever, porque eu pensava, não aconteceu nada de muito diferente, o que eu vou escrever? E no fundo, isso era muito uma crença de que
só coisas extraordinárias mereciam registro, eram dignas de registro. E depois dessa minha jornada de entender que a vida com Deus é vivida no cotidiano, no ordinário, eu tenho encontrado muito mais beleza na minha vida, como eu tenho compartilhado aqui com vocês, e eu tenho muito mais material para escrever no diário, porque eu não fico esperando por grandes coisas para poder escrever. Então eu só sento e escrevo. Pode ser angústia, pode ser preocupação, pode ser oração. Pensa em você voltar depois no seu diário e perceber, né, ler as orações que você escreveu. Isso é de uma riqueza espiritual enorme. O segundo hábito que vai fortalecer a sua fé é o silêncio. A gente já tem vídeos aqui no canal falando sobre silêncio. A gente já tem uma aula lá no nosso clube de apoiadores sobre a disciplina espiritual da solitude, e eu falei da disciplina do silêncio, atrelado aí à disciplina da solitude. E o silêncio, especialmente hoje, que a gente tá tão rodeado de barulho, é muito importante. E às vezes só parar e ficar em silêncio já vai nos trazer um bem espiritual, porque a gente não para ouvir a voz de Deus, né? A gente tá sempre assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, rodeado de muita gente. Então, quando nós nos retiramos para ficar em silêncio, nós podemos exercitar isso de ouvir a Deus, de meditar naquilo que a gente leu na Bíblia. E nós encontramos em Jesus um dos principais proponentes aí dessa disciplina, desse hábito do silêncio. Jesus frequentemente se retirava para orar sozinho e para estar diante do Pai, né, em silêncio, em secreto. Então é muito importante que a gente busque cultivar esses momentos de silêncio na nossa vida para ouvir a voz de Deus e para fazer outras coisas que eu vou falar aqui para vocês. O terceiro hábito é o hábito devocional, é a oração e leitura da Bíblia, é o simplão que todo mundo deveria cultivar nas suas vidas, mas eu sei que é muito difícil, a gente luta muito com isso, a gente luta muito contra as dificuldades de colocar ali um momento devocional nas nossas vidas, mas nós precisamos perseverar na leitura e na oração. Com toda certeza, isso aqui vai ser a base, né, dos nossos hábitos espirituais, daquilo que a gente vai construindo na nossa caminhada de fé. Então, nós precisamos orar e ler a Bíblia. E eu tô falando aqui, parece que é ponto comum. Não, que é isso, todo mundo ora, todo mundo lê a Bíblia. Mas vira e mexe eu recebo vários depoimentos, assim, de pessoas lá no direct, no Instagram, dizendo que não leem a Bíblia, né? Dizendo que não oram. Então, como é que a gente diz que é filho de Deus se a gente não quer passar tempo com Deus? Se a gente não quer ouvir a voz de Deus através da palavra e se a gente não quer falar com Deus por meio da oração? Então é imprescindível que o devocional, o momento devocional, faça parte da nossa vida. É muito engraçado que eu vejo muita gente, tipo, um hábito que eu peno, assim, pra colocar na minha vida é o do exercício físico. E eu vejo gente, assim, muito disciplinada, e eu bato palmas para essas pessoas muito disciplinadas, né, no exercício físico, na comida, bem regradinha, leva a marmita e faz isso, faz aquilo. Pessoas muito disciplinadas nos estudos. Ah, eu quero passar num concurso, eu quero passar em medicina, na universidade. E a pessoa é super regrada, mas a oração e a leitura da Bíblia não entra, né? Não, parece que não existe tempo. Na verdade, o que nos falta é prioridade, né? Porque todos nós somos atarefados, mas todos nós podemos fazer esse tempo nas nossas agendas para que a gente inclua esse momento devocional de maneira constante. Porque eu tô falando aqui de hábito, e hábito é uma coisa que a gente faz dia após dia, que a gente faz ali repetidamente. Essa é a definição de um hábito. O quarto hábito é o do estudo bíblico. E talvez você esteja se perguntando, Gabi, mas tu não acabou de falar de leitura da Bíblia? Não é a mesma coisa que estudo bíblico? E não é a mesma coisa. Inclusive, nesse mês agora de novembro, sai uma aula só sobre a disciplina espiritual do estudo, lá no nosso clube de apoiadores. E realmente, o estudo bíblico não é igual ao devocional. O momento devocional é um momento mais contemplativo, é um momento mais de intimidade com Deus. Não é um momento que você necessariamente vai parar ali e vai, não entendi, então vou abrir um comentário bíblico, eu vou aqui pesquisar o que isso significa. Geralmente é algo ali que você tem um curto período de tempo e você vai realmente contemplar a palavra de Deus, pedir que Deus fale com você, que Deus renove as suas energias, os seus ânimos,
para que você confie em Deus naquele dia. É um momento mais de contemplação, de meditação. Mas o estudo bíblico é um momento mais analítico, no sentido de que você vai se deparar com o texto bíblico e vai fazer perguntas ao texto bíblico. O que esse texto está querendo dizer? Que gênero textual, né? De que gênero textual é esse livro da Bíblia que eu tô lendo? Quais são as características? Qual foi o contexto em que esse livro foi escrito? Então, você vai se achegar ao texto de maneira mais analítica, de repente com um comentário bíblico do lado, com um dicionário na mão. Isso é muito importante até mesmo para a questão do devocional, porque ali no devocional você não vai ter tempo para ficar, como eu disse, reparando nas minúcias do texto. Mas se, por exemplo, no meu devocional diário eu tô lendo o livro de Jonas e eu não sei nada sobre o livro de Jonas, eu não sei em qual contexto ele foi escrito, eu não sei quem é Jonas, eu não sei qual é o gênero textual de Jonas, e aí eu leio lá Jonas no meu momento devocional e não tenho nenhuma dessas informações. Provavelmente eu vou entender a mensagem de Jonas errado. Então, uma vez que em outro momento eu fiz um estudo bíblico acerca dos profetas menores, que é onde Jonas está ali inserido, quando eu for ler no meu momento devocional, eu vou entender melhor. Às vezes a gente perde o ânimo para ler a Bíblia porque a gente não entende a Bíblia. E nós realmente precisamos estudar a Bíblia. Então não é só ler. A gente precisa dessa leitura mais contemplativa no devocional e de uma leitura mais profunda, mais analítica no estudo bíblico. Você não precisa estudar a Bíblia todos os dias. Separa aí uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, você vai separar ali uma tarde, 2 horas seguidas, né, se você puder, para ler a Bíblia. Não, hoje eu quero entender aqui o que são os profetas menores. Eu quero entender o Pentateuco, qual foi o contexto do Pentateuco, e aí você pode usar recursos para você ter essa leitura, fazer essa leitura do texto bíblico mais analítica. O próximo hábito ou prática espiritual que vai encorajar e fortalecer a sua fé é o hábito da hospitalidade. Aqui eu colocaria o hábito do serviço de maneira geral, mas como eu tenho falado muito sobre hospitalidade, eu coloco aqui o hábito da hospitalidade. A gente exercita várias faculdades, digamos assim, da nossa fé enquanto nós abrimos a casa e o coração para outras pessoas. Então você vai exercitar aí o serviço, a vulnerabilidade, você vai se desprender de si mesmo ao abrir a sua casa e se submeter a possíveis julgamentos das pessoas. Você vai servir ao outro ouvindo. Você convida alguém para sua casa, de repente, que passou por um momento difícil, a pessoa precisa às vezes ser ouvida. Ela não precisa de grandes coisas. Ela só precisa, sei lá, de um cafezinho, de um bolo e de um ouvido, né? E você vai ser essa pessoa na vida de alguém que tá precisando, que tá passando por um momento difícil. Você vai chamar alguém para sua casa para aumentar a comunhão, para estreitar laços, para fortalecer relacionamentos. Especialmente nesse mundo que a gente vive, em que tudo é muito digital, a gente às vezes tem preguiça de relacionamentos reais. Então nós precisamos ir na contramão dessa tendência de tudo ser digital, eu só quero interagir com as pessoas pelo celular. Então a gente precisa ir na contramão e fortalecer os nossos relacionamentos reais. Quando a gente olha para Jesus, várias passagens do Novo Testamento se dão ali ao redor da mesa. E nós precisamos colocar a mesa como um lugar de importância na nossa vida cristã. Então, sem dúvidas, esse é um hábito que vai fortalecer a sua fé e que vai ser um território, um ambiente muito propício ao fortalecimento de virtudes cristãs, ao cultivo dessas virtudes cristãs. O sexto hábito é o jejum. O jejum já é muito conhecido, né, como uma disciplina espiritual. E o jejum bíblico é o jejum de comida, né? Então, não é jejum de outras coisas, é jejum de comida. Mas pode ser muito benéfico à nossa alma incluir aí outros tipos de jejum também. Então, jejum de rede social, jejum de açúcar, jejum de alguma coisa que você sente que tá te escravizando. Então, o jejum bíblico é o jejum de comida. Então, nós nos privamos de comida por um tempo para dizer que a nossa fome por Deus é muito maior do que a fome de comida, né? Então, é um desconforto físico que vai nos ajudar a focar em Deus, a ouvir a voz de Deus. Isso é muito interessante. Mas eu coloco aqui também como algo muito válido e muito positivo na nossa caminhada de fé, o jejum de outras coisas, né? O jejum de doce, como eu disse, de açúcar, o jejum de rede social. Experimenta fazer um jejum dessas coisas aí também, que isso pode ser de grande valia para a sua fé. Agora, eu coloco aqui também um adendo. O jejum não é, eu vou ficar sem comer e aí eu vou continuar minhas atividades normais, ou eu vou ficar longe das redes sociais e vou maratonar série. Isso aí não é um jejum que vai fazer um bem à sua vida, né, interior.
O jejum precisa vir num pacote. Então, eu vou jejuar durante esse dia, mas eu vou me dedicar mais à oração. Eu vou incluir no meu dia mais momentos de oração. Se eu oro ali por 5 minutos, 10 minutos, eu vou tentar colocar 1 hora, meia hora do meu dia para eu orar. Eu vou ler mais a Bíblia nesse dia. Então, você vai estar mais ligado com Deus, digamos assim, nesse dia que você separou para jejuar. Da mesma forma, se você escolheu passar uma semana sem rede social, você não vai maratonar série. Você vai fazer algo que fortaleça a sua fé. Então, minha atenção não vai estar mais dirigida às redes sociais. Então, eu vou ler um livro, vou passar uma semana sem rede social, vou ler um livro, eu vou fazer esse estudo bíblico, que eu já falei aqui anteriormente. Esse é o objetivo do jejum, não é substituir uma coisa que te distrai, que te dá prazer por outra coisa, entendeu? Você vai substituir por algo que vai te ajudar a cultivar e fortalecer a sua fé. E o último hábito cristão para fortalecer a sua fé é o hábito da memorização da Bíblia. Muita gente diz que não é necessário memorizar a Bíblia, que isso é coisa de criança na escola bíblica dominical, ou que nós não precisamos porque a gente tem celular, a gente tem a Bíblia fácil em todo canto. Então nós não somos cristãos perseguidos que precisam decorar a Bíblia inteira. Afinal, a gente tem a Bíblia de maneira fácil aqui na palma das nossas mãos. Mas a intenção, a ideia da memorização bíblica não é apenas que a gente faça um estoque de textos bíblicos para caso as Bíblias sumam do planeta. A verdade é que nós somos abençoados espiritualmente e alimentados enquanto nós estamos memorizando a Bíblia. Porque pensa, a gente vai precisar repetir. A gente vai precisar estar em contato com aquele hábito, com aquele texto bíblico todos os dias, né? Então, a memorização vai nos ajudar a nos apropriar da palavra de Deus, a guardar verdadeiramente na mente e no coração a palavra de Deus. A memorização vai fortalecer a nossa fé, não para que a Gabi do futuro tenha ali um arsenal bíblico de recursos bíblicos, de textos bíblicos, para quando as Bíblias sumirem da face da terra. Mas hoje, aqui e agora. Nesse livro aqui, Hábitos Espirituais, que nós lemos com os apoiadores aqui do canal, o autor diz o seguinte: quando aprendemos as escrituras de cor, não estamos apenas memorizando textos antigos e de relevância duradoura, mas ouvindo e aprendendo a voz do próprio Criador e Redentor. Quando memorizamos versos da Bíblia, estamos moldando nossas mentes no momento para imitar a estrutura e a mentalidade da mente de Deus. Eu achei isso aqui fantástico. Quando a gente memoriza, a gente está moldando a nossa mente, os nossos padrões de pensamento em conformidade com a mente do próprio Deus. Olha que coisa valiosa. Eu devo confessar que a memorização não é algo que está muito presente. Nossa, todos os dias eu tenho um texto ali para memorizar. Eu tento memorizar muito pela repetição. Então tem vários textos que eu sei de cor, porque eu li muito, né? Então isso é um excelente recurso. Quem sabe eu posso trazer um vídeo aqui só sobre memorização e como eu tenho tentado colocar isso na prática. Inclusive eu tenho um livro aqui só sobre memorização em família, que é algo que eu quero deixar cada vez mais presente na minha vida, especialmente agora com o Timóteo. Conta aqui pra mim nos comentários quais desses hábitos já fazem parte da sua vida e quais desses você quer implementar, especialmente agora que a gente tá chegando no final do ano, que a gente já tá começando a prever metas e objetivos para o ano que vem. Então coloca isso aí na sua agenda, no seu planner, no seu diário, né? Começa a pensar em todas essas coisas e me conta aqui embaixo quais desses hábitos fazem parte da sua vida. Muito obrigada por assistirem até aqui. Deixem um like nesse vídeo, que isso é muito importante pra mim. Compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, né? Encoraje os irmãos da sua igreja a cultivarem bons hábitos cristãos para a glória de Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.